ti, Senhor. Toma nas tuas mãos ali, Senhor, a congregação da Timbaúva. Toma ali, Senhor, aquele povo nas tuas mãos. Toma, Senhor, a sede nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, vai entrando com providência, porque o Senhor é conhecedor de cada dificuldade. O Senhor é conhecedor de cada necessidade. Toma ali, Senhor, os campos. Toma ali, Senhor, os animais. Guarda, Pai, debaixo das tuas mãos poderosa. Toma, Senhor, este emprego nas tuas mãos, Senhor. Se o diabo estiver armando uma cilada, Senhor, para tirar o filho teu do emprego, nesta noite caia por terra, porque nós sabemos, Senhor, que a forca que a mãe fez, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para um servo teu, acabou ele mesmo sendo enforcado, porque tu é Deus justo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como já disse, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Que nesta noite, Pai, tu possa se levantar, Senhor, em favor da tua igreja, em favor dos que são teus. Te levanta, Senhor, em favor deste que está sendo injustiçado. Te levanta, Senhor, em favor deste que está sendo humilhado. Se levanta, Pai, em favor deste que está sendo desprezado. Pai, te levanta, Senhor, em favor deste, Paizinho querido, que está tão endividado que não sabe mais o que fazer. Mas eu sei, Senhor, que tu é Deus, Senhor, que tudo pode. Eu sei, Senhor, que tu é Deus que fecha a porta, mas tu também é Deus que abre porta. Tu é Deus, Pai, que faz a ferida, e a tua palavra diz ao Senhor que tu mesmo cura a ferida. Pai, que nesta noite tu toma, Senhor, nas tuas mãos a tua igreja. Pai, se ainda há alguma dúvida no coração da tua igreja nesta noite, caia por terra. Se ainda há, Pai, alguma idolatria no coração da tua igreja, arranca nesta noite. Que possamos entender, Senhor, que somente ao Senhor devemos adorar, somente, Senhor, aos teus pés devemos nos prostrar, Pai, porque o homem falha, o homem se engana, mas tu é um Deus, Pai, que não falha. Deus, alcança, Senhor, essa vida que tem confiado no seu próprio braço, que tem confiado, Senhor, no seu coração, porque a tua palavra diz, Senhor, que o coração do homem é enganoso, e maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força, mas bendito o homem que confia no Senhor. Que nesta noite, Pai, tu possa colocar o nosso coração, Senhor, 100%
Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo e poderoso és tu, Senhor, digno, Senhor, de honras e glórias. Aleluia. Santo, santo és tu. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. E como diz o missionário, está gostoso esse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que pode, gostaria que você se colocasse de pé um minutinho. Aleluia. E abrisse a tua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo de número 139. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e poderoso és tu, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus da glória. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 139. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só deixar essa palavra para você meditar, para que você entenda que o nosso Deus é onisciente, onipresente, para que você entenda que o nosso Deus está em todos os lugares e não há como nós fugirmos da presença do Senhor. Para quem quer viver uma vida de santidade é bênção, mas para quem quer viver uma vida de pecado é complicado, porque os olhos do Senhor tudo veem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até pensar que ninguém está te vendo, mas tem alguém que te contempla assim. Aleluia, a Bíblia diz assim, ó, que não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Ainda que a gente escolha a mais alta hora da madrugada, a maior escuridão da noite, ainda que seja aquele dia que tenha vindo um temporal e faltado luz, a Bíblia diz que a noite resplandece diante dos olhos do Senhor, né? A noite e o dia são para Deus a mesma coisa. Aonde nós estivermos, os olhos do Senhor estão nos contemplando. Então que você possa ficar com essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus, sabendo que este é o teu Deus, que te guarda, que te protege, que te contempla em todos os momentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Aleluia. A igreja sentou, mas vou convidar a igreja para se colocar de pé mais uma vez, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O bom é que a gente exercita as pernas, né? Louvado seja Deus. Mas missionária, sexta-feira, né? Já passei exercitando as pernas a semana inteira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para pegar nesta noite o teu dízimo, o teu voto, a tua oferta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pegue na tua mão com graça, com alegria, na certeza que o teu Deus é o teu provedor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você, irmãos, que eu e meu esposo esses dias nos conversando e nós dizendo, se todos entendessem o mistério do dízimo, se todos entendessem,
né, o mistério que há no ser dizimista fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de toda a luta, de toda a prova que nós passamos, nós nunca deixamos de ser fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. E como um dos maiores desertos nós passamos, já estávamos congregando neste ministério, aleluia, né? Tá aí os nossos pastores que não nos deixam mentir. Às vezes o nosso envelope de dízimo tinha R$1,25. Às vezes tinha R$2,50, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, pela fidelidade do Senhor, Ele nos sustentou no deserto, Ele proveu maná no deserto, e quando Ele resolveu que estava na hora de nos tirar do deserto, abrir as portas, né? Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem nos honrado. Tá, missionário, quanto é teu dízimo hoje? Não vou contar, né? Não vou falar, misericórdia, né? Só quero dizer assim, irmãos, que deu R$1,25, posso dizer para você que o Senhor acrescentou 100 vezes mais, né? Pela fidelidade do Senhor, né? Pela fidelidade do Senhor e pela fidelidade que eu e minha esposa decidimos ter com o nosso Deus. Às vezes a gente pensa assim, vou pagar uma conta e não vou dar o meu dízimo. Mas eu quero dizer para você que na hora você pode até pensar que o homem te cobra juro e Deus não te cobra juro. Mas quando Deus decide fechar as portas porque você tem sido infiel, é doloroso, né? É doloroso. Se você sendo fiel com as portas fechadas já é doloroso, imagina você sendo infiel, né? Porque quando você decide ser fiel com Deus, Deus pode até te colocar no deserto, mas Ele é fiel para prover, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você é infiel com teu Deus, Deus te coloca no deserto e você clama e diz assim, Senhor, Tu sabe da minha fidelidade. O Senhor vai dizer, eu sei da tua infidelidade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus possa te abençoar nesta noite, que se você decidiu por ser fiel, por ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, que você não volte atrás nessa tua decisão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu posso dizer para você, irmãos, assim, sem medo de errar, eu sei o que é a fidelidade de Deus. Eu sei o que é a fidelidade desse Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos nesta noite, com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu voto na tua mão, aleluia, nós vamos estar orando, e quero que você creia, porque a terra de Deus é uma terra fértil, não tem semente que você lance na terra de Deus que não frutifique, aleluia, todo o teu dízimo, toda a tua oferta, independente do valor, né, sendo os 10% que o Senhor ordena na sua palavra, e sendo a oferta do teu coração, aleluia, toda essa semente, ela virá produzir frutos na tua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui, ó Deus, nas tuas mãos, na tua presença, nós estamos aqui, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome, porque eu sei, Senhor, da tua fidelidade, eu conheço, Senhor, o teu poder, eu conheço, Senhor, o teu abater, o teu levantar, e nesta noite, Paizinho querido, quero pedir a Ti uma bênção, Senhor, sobre a tua igreja, abençoa, Senhor, a vida financeira da tua igreja, abre, Pai, essas portas que estão fechadas, desenrola, Senhor, este rolo, Pai, se há alguma causa na justiça, entra lá com providência, Pai, se há algum processo parado, movimenta lá, Senhor, porque eu sei que Tu tem poder, Pai, para movimentar, Senhor, todas as coisas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, abre, Senhor, as janelas do céu e derrama uma bênção recalcada e sacudida sobre a vida financeira da tua igreja. Pai, nós repreendemos nesta noite todo gasto, Senhor, com medicação, todos os gastos, Senhor, desnecessário. Pai, entra com providência neste negócio, Senhor, que está sendo para ser fechado. Entra, Senhor, com providência neste contrato. Não deixa, Senhor, os teus filhos, Senhor, a tua igreja, Pai, fazer negócios, Senhor, que não venham ser beneficiados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda ação do adversário, Senhor, nesse negócio, nesse contrato, nessa compra, nessa venda. Bota a tua mão ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa, Senhor, dando vitória, Senhor, para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que tem o teu dízimo, a tua oferta, pode estar trazendo aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, irmãos, quero só dar mais um testemunho.
Bem rapidinho, você pode se sentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você que Deus é muito fiel nos negócios quando nós fizemos na direção do nosso Deus. Eu e meu esposo, nós tínhamos uma Saveiro Cross 2016, louvado seja Deus. A FIP dela, a tabela FIP, o preço dela é de R$59 mil. Aleluia, louvado seja Deus. Nós começamos a orar a Deus para trocar de carro. E andamos por várias revendas e geralmente o pessoal oferece menos na FIP, menos, né, para vender pela FIP e ter o seu lucro. Mas quero dizer para você, quero que você entenda que quando nós estamos na direção de Deus, não é o ímpio que sai ganhando, é você que sai ganhando. Porque nós chegamos numa revenda que o Márcio olhou a primeira caminhonete e ele disse que não chegou na revenda porque era uma revenda pequena, né? Aí vem a gente julgar pelas aparências, né? Ele pensou, não vai passar porque é uma revenda pequena. Mas quero dizer para você, irmãos, que nós chegamos nessa revenda, o rapaz nos ofereceu 70 mil na nossa Saveiro, né? Louvado seja Deus. Então, isso que eu quero dizer para você, que nós entramos, né, num negócio, num contrato, numa compra de um carro, abençoado pelo Senhor, né? Nos ofereceu 11 mil acima da FIP, né? Louvado seja Deus. E para honra e glória do Senhor, pedimos também ao missionário que nos ajudasse em oração, mas Deus providenciou, né? Louvado seja Deus. Hoje é muito difícil você achar alguém que te ofereça além da FIP no teu carro, né? Mas quando Deus está no negócio, Deus prepara tudo, né? Para resumir, vendemos a Saveiro, compramos a S10, né? E para honra e glória do Senhor, né? Estamos aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? O único detalhe, né, que eu pedi tanto para Deus, um carro automático, né? Dizia, Senhor, eu preciso de um carro automático, daí quando eu tiver um carro automático, eu vou dirigir, né? Louvado seja Deus. Pois é, irmãos, estou dirigindo o Palio, que é um carro manual, amém? Tá funcionando, mas essa S10 é automática, porque você vai estar dirigindo grande demais, muito grande, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você creia, irmãos, assim, ó, que este teu Deus é o Deus que peleja por você. Não é o Deus que peleja pelo ímpio, não, Ele é o Deus que peleja por você que é servo, por você que Ele chamou, por você que Ele escolheu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui o missionário para estar saudando a igreja, se ele tem algum aviso, algum louvor para estar fazendo essa saudação da igreja. Louvado seja Deus. Em seguida estaremos passando para a palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Puxa. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Quero saudar o pessoal de casa que nos acompanha nessas lives de culto. Uma pessoa muito especial que está nos acompanhando, que é a irmã Natalina. Amada nossa. Saudade da irmã Natalina. Que Deus te abençoe ricamente, que está nos acompanhando aí. Pessoal do campo, pessoal da cidade. E que bom a gente poder partilhar, né? Essa é uma visão que Deus vai dando para os ungidos, de que podemos estar só nós no canto do mundo, mas podemos atingir o mundo inteiro com a unção que tem na nossa vida. Então nunca desanimemos nós por grupo, por quantia de irmãos que estão buscando junto. Porque a palavra nos garante a vitória. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Nós estamos em mais do que 2 ou 3 aqui. Amém? É tempo difícil, né, amados? É tempo de carnaval. O Brasil, o mundo, muitos países comemoram essa data, né? A data do carnaval. A data onde vale a carne, né? Isso que significa vale é os anseios e desejos só da carne. Exagerados em tudo. A gente eu não estou acompanhando de perto, não tenho por que também estar acompanhando de perto o carnaval. E te convido aí para a gente buscar um pouco mais da parte do alto, da parte do nosso Deus, da parte, aleluia, das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, nesse tempo difícil, tempo muito complicado, amados, muito complicado. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Muitos ministérios fazem vigília nesse tempo, muitos ministérios fazem vigília no carnaval, fazem retiro no carnaval, né, amados? Mas o importante mesmo é buscar de Deus. O importante mesmo não é o retiro em si, né?
O importante é sabermos que temos um Deus que zela por nós e Ele é diferente. Aleluia. E Ele é diferente, esse Deus é diferente, porque Ele nos levantou para sermos a diferença sobre a terra. Então, amados, culto de sexta-feira, culto de bênção, culto de vitória. E se você crê, o nosso Deus já está aqui. Desde o início Ele já está aqui. A missionária leu o Salmo 139. Para o pessoal de casa, Salmo 139. Não há lugar, o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Aleluia, bem-vindo, Éder. Esse é o nosso Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe tudo, conhece tudo, pode tudo. Esse é o Deus de promessa. Esse é o Deus que está aqui nessa noite para nos garantir a bênção e nos garantir a vitória em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Oh, Deus de poder. Aleluia. Tem coisas interessantes na vida. Aleluia. Se tu puder fechar os teus olhos, fecha. Tem coisas interessantes na vida de crente. E nesses caminhos hoje internéticos que temos na terra, eu encontrei uma sementinha de bênção para passar para você. Olha, um quadrinho bem pequeno dizia assim: se você está colhendo pouco fruto, se a tua lavoura está dando pouco, muda de semente. Muda a semente, porque nós só colhemos aquilo que plantamos. Então, se a colheita está pouca, ou se não está dando nada a colheita, vamos adorar mais a Deus. Vamos buscar das coisas do alto, porque o nosso Deus é poderoso em obra para nos dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu vim aqui para te adorar, te bem dizer. Fecha os olhos. Hoje eu vou calar a minha alma, quero ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração está preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa, e não saia mais daqui. Fica na unção aí, fica na unção aí, você que é de casa, porque o nosso Deus é muito mais que o leão da tribo de Judá, como nós profetizamos. O nosso Deus é aquele que ouve a nossa oração e nos responde com poder e com autoridade. Quero testemunhar, dedilhando esse violão simples que Deus nos deu aqui nesse ministério, e dizer para você que ontem eu tive uma das maiores experiências do nosso Deus, que continua ouvindo e continua ouvindo, aleluia, e continua ouvindo, aleluia, a nossa oração. Quando você ora com fé, quando você deposita nele a confiança, você não está depositando no pastor da igreja, no anjo da igreja, você não está depositando num homem ou uma mulher, como dizia a missionária, aleluia. Bendito é o homem que não confia no homem, porque o homem pode ser bondoso, pode ser amigo, pode ser fiel, pode ser leal, mas ele ainda tem a sua falha humana.
Mas tem um Deus, que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas venha o temporal que vier, venha o tsunami que vier, se Ele prometeu de guardar a tua casa, Ele vai. Verão os rios passarem por cima de tudo, o vendaval por cima de tudo, mas saberão que na tua casa as águas não vão tocar e não vão levar. Como o fogo não tocou naqueles meninos lá, aleluia, no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Como os leões não chegaram perto de Daniel, o nosso Deus continua dizendo para ti: eu te cuido como eles, porque o nosso Deus ouve a nossa oração. Na semana passei uma angústia muito grande, coisa minha, coisa de profeta. E comecei a conversar com meu Deus e dizer: está complicado, está difícil. Oh, aleluia, mas eu não vou arredar o pé da bênção. Eu não vou arredar o pé da bênção. Em nome de Jesus de Nazaré, eu não vou arredar o pé da bênção. Eu dizia para o Senhor, aleluia. E um dia, estava tão angustiado que cheguei na porta da igreja, me abracei aqui no corrimão, olhei para dentro e disse: Senhor, isso aqui tudo é teu, e nós não vamos arredar o pé da nossa bênção. Estamos em poucos guerreiros, mas a espada está afiada. Temos poucos dizimistas, mas ainda continuam firmes. Aleluia. Senhor, posso não ser perfeito, Senhor, mas a espada não largo da minha mão por nada. Aleluia. Eu dizia: Senhor, quebra uma barreira para mim. Tu me prometeu e eu sei que tu vai cumprir. Se é hoje, amanhã, eu não sei. Aleluia. Hoje eu tive então um dia bastante complicado na obra, bastante difícil, mas Deus me deu uma alegria tão grande que um dia eu conto para vocês. Aleluia, dizendo: eu ainda sou o mesmo Deus que falou contigo naquele dia. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Esse é o Deus que está aqui, que diz para você de casa: eu sou o mesmo Deus que falou contigo naquele dia. Ei, Manacha, o nosso Deus não muda. Ele continua o mesmo e continuará eternamente o mesmo, simplesmente porque Ele é Deus. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Receba a unção da graça, receba a unção da cura na alma. Alguém anda triste aí, daqueles que estão por lá na internet, porque está por aqui também. O Senhor está chegando perto de ti, dizendo: para que os anjos batam as asas e o vento do Espírito sopre sobre a tua alma. E descansa, diz o Espírito das línguas estranhas: descansa. Oh, aleluia. Poder, aleluia. O Senhor está curando alguém aqui nessa noite, nesse lugar. O Senhor está curando alguém essa noite ali em casa. Segura a tua bênção, segura a tua vitória em nome de Jesus. E adora comigo. Oh, aleluia. Hoje eu vim aqui para te adorar, te bendizer. Hoje eu vou calar a minha alma, quero ouvir com muita calma que o Senhor tem para dizer. Oh, aleluia! Hoje eu quero ser abençoado, meu coração está preparado para te receber. Mas de ti eu quero ser. Eu quero mais de ti. Eu quero mais
fique em casa e não saia mais. Hoje eu vim aqui pra te adorar. Vem dizer, hoje eu vou calar a minha alma. Quero ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado. Preparado pra te receber. De nada mais me interessa. Eu estou com pressa, mas de ti eu quero ser. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais. Eu quero mais, aleluia, de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Receba em nome de Jesus. Eu quero mais de ti, aleluia. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, mora dentro de mim. O meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Oh, aleluia. Como é diferente este lugar. O varão de guerra aqui está. Oh, aleluia. Você está entendendo? Ele percorre por todos os lados, por dentro e por fora. Ele está olhando. Olhe em seus pés, contemple suas mãos. Tem sinais de cravo, meus irmãos. Varão de guerra que aqui está. Como é diferente este lugar. E quem está triste vai se alegrar, e nem o inferno vai suportar. Cinto de ouro está cingido, espada de fogo em suas mãos. Vem chamar de fogo pra todo lado, queimando o pecado do cristão. E a sua glória invade o que
gostoso esse lugar, Senhor. Aleluia. Tem milhares de testemunhos, mas nós vamos ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. O povo de casa também. Eu creio que está aguardando a hora da mensagem abençoada do pão. Pedir para a diaconisa Lidiane passar aqui e seguir com a mensagem em nome de Jesus de Nazaré. Mas tem bênção. Hoje é o dia da bênção. Hoje é o dia da vitória. Em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos que estão em casa nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Que Deus já esteja abençoando a cada um nesta noite, porque já podemos ter um encontro com o Senhor neste lugar. Já podemos sentir a presença do Senhor, já podemos sentir o abraço do Espírito do Senhor neste lugar. E todo aquele que tem intimidade com o Senhor sabe onde a presença do Senhor está, onde o Espírito do Senhor está falando. E desde o início o Senhor já está falando conosco nessa noite, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia. Então nessa noite não desliga, mas busca agora o Senhor, busca entendimento da mensagem nesta noite, que não vem de mim, mas vem do alto nessa noite para mim e para a tua vida. Que nós possamos sair aqui dessa noite alimentados, fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Eu convido a amada igreja nessa noite para estar abrindo as vossas Bíblias no livro do Evangelho de João, no capítulo 13. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Evangelho de João, no capítulo 13. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Os irmãos estão procurando? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Amém? Até aqui nessa noite a leitura da palavra. Os irmãos podem tomar assento, louvando, agradecendo e adorando o Senhor pela sua infinita misericórdia, o seu amor, a sua graça, a sua presença, porque o Senhor quer falar o meu e o teu coração nesta noite.
Eu estava buscando do Senhor para estar trazendo esta palavra que o Senhor me deu para estar compartilhando com a igreja. E o Senhor falava ao meu coração a respeito da relação que o Senhor Jesus tinha com este homem chamado Simão Pedro, a qual a palavra vai nos falar de vários momentos de Jesus com ele. Mas o que mais o Senhor me levava a observar nesta mensagem, nesta palavra, é quem era este homem, quem era Pedro. E o Senhor me fazia ver tantas falhas, tantos erros deste homem. E o Senhor me colocava no meu coração de compartilhar com a igreja que a falha, as fraquezas, os erros que tinha na vida deste homem o aproximavam mais do Senhor Jesus Cristo. Davam a ele experiências diferentes dos outros que andavam com Jesus. E o Senhor me fazia olhar, observar, e no meu espírito o Senhor falava comigo a respeito dessa intimidade, desse andar de Pedro com Jesus. Porque olhando assim, Pedro foi o mais falho. Olhando na palavra do Senhor, Pedro foi aquele que se irou. Pedro foi aquele que falhou muitas vezes. Pedro foi aquele que, quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele vir até ele andando sobre as águas, Pedro foi aquele que teve a ousadia, teve a graça de ir ao encontro de Jesus. No momento não temeu, no momento não olhou as adversidades, mas foi ao encontro do Mestre. Mas a palavra nos dizer que neste momento Pedro olhou e começou a temer e começou a afundar. E o Senhor me trazia ao coração, irmãos, quantas vezes nós somos semelhantes a este homem, semelhantes a Pedro. Temos vontade de ir ao encontro de Jesus, temos vontade de ter mais experiência com Jesus, mas quando menos nós esperamos, nós fizemos como Pedro, começamos a afundar, começamos a olhar as adversidades, começamos a observar a nossa fraqueza diante da grandeza de Jesus, diante da grandeza desse Deus que nos chamou. E a palavra vai nos dizer ali que este homem começou a afundar, começou a temer, e o Senhor Jesus Cristo levantou ele pela sua mão. E assim o Senhor Jesus Cristo quer fazer com a sua igreja, independente das nossas falhas, independente de quantas vezes nós viemos fraquejar como Pedro neste momento, a qual é lembrado nessa mensagem. Pedro vai dizer a palavra que ele afundou naquele momento. E o Senhor me trazia ao coração, irmãos, como o Senhor é fiel, como o nosso Deus é maravilhoso. Porque por mais que Pedro errasse, por mais que ele falhasse, o amor de Cristo estava com ele. O amor de Cristo levantava ele, fazia ele sobressair tantas fraquezas, tantas falhas. E o Senhor trazia ao meu coração a passagem, que nos fala no livro de Romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E na vida deste homem, na nossa vida, muitas vezes não é diferente. A graça do Senhor quer abundar nas nossas vidas, quer tomar as nossas vidas, independente de quem nós tenhamos sido. Se fomos Pedro muitas vezes nos irando, fomos Pedro muitas vezes fraquejando naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinava, mas mesmo assim o Senhor, Ele nos olha com seu olhar de misericórdia, dizendo a nós que não foi, irmãos, por merecimento que Ele nos escolheu, não foi porque nós somos bons que Ele nos escolheu, é porque tem algo além disso que o Senhor nos escolhe. O Senhor vê em minha vida e na tua vida algo que nós naturalmente não vimos. Aparentemente, muitas vezes nós olhamos um para os outros, nós olhamos as nossas fraquezas, olhamos as nossas falhas. Talvez nós, no lugar do Mestre, nós não escolheríamos este para andar conosco. Talvez no lugar do Mestre eu não escolheria nem mesmo a mim para andar ali, para estar com Ele, porque nós sempre queremos mais dos outros, nós sempre queremos mais santidade, mais amizade, mais companheirismo, mais e mais e mais. Mas o Senhor quer que nós olhemos para dentro de nós, dizendo para nós assim: eu conheço o que tem dentro de ti, eu conheço as tuas fraquezas, mas sei que maior é a minha graça na tua vida, maior é a minha presença na tua vida. Independente se tu tem falhado, se tu tem errado, se tu tem muitas vezes agido como Pedro. E nessa palavra que o Senhor nos dá aqui,
Antes da ceia, o Senhor se reuniu com todos os seus discípulos, com todos aqueles que andavam com ele. A palavra dizendo ali que o Senhor, tendo-os amado, e amou até o fim, diz a Bíblia. A Bíblia vai falar que o Senhor tomou essa atitude de estar lavando os pés dos seus discípulos. E o Senhor me levava a observar mais uma vez a atitude de Pedro diante da atitude de Jesus. A palavra nos fala ali que quando o Senhor veio para lavar os pés dele, Pedro disse: tu, mestre, lavar os meus pés? Nunca. E eu vejo isso, talvez ao olhar de alguns, seja como uma rebeldia dele. Mas eu vejo como uma atitude, como assim, Senhor? Eu sou tão fraco, sou tão falho, tão miserável, tão pecador, e o Senhor lavar os meus pés? Eu vejo de outra maneira a igreja do Senhor. Eu vejo Pedro se humilhando, eu vejo uma atitude de Pedro semelhante à palavra que falou João Batista, a qual disse que ele era aquele que batizava com água, mas que aquele que viria, ele não seria digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E eu vejo Pedro olhando desta maneira. Ele não era digno, ele não era merecedor, nem que o mestre se aproximasse dos seus pés, que dirá lavasse os seus pés. Mas aí entra a graça, entra o amor de Jesus Cristo por nós. Nós não somos merecedores, mas a grandeza, o amor de Cristo nos faz ver, irmãos, que nós precisamos dessa ligação com o Mestre. Precisamos que o Mestre chegue até nós. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor explicou para ele que naquele momento ele não entendia, mas que eles entenderiam. Que se Pedro não tivesse os pés lavados por ele, não teria parte com ele. E eu vejo aqui a humildade, eu vejo aqui o amor de Pedro diante da presença do Senhor, dizendo: então, mestre, não lava somente os meus pés, mas lava a minha mão e lava a minha cabeça. E nessa noite, irmãos, é esta parte que eu queria que os irmãos guardassem no coração. A parte em que Pedro disse: Senhor, lava as minhas mãos e a minha cabeça, não somente os meus pés. Porque Pedro sabia aonde ainda o mestre precisava trabalhar, aonde ainda precisava ser limpo, ainda onde precisava da mão do Senhor sobre ele. E o Senhor me colocava no meu coração, e eu diria diante da presença do Senhor, como eu falei várias vezes na oração diante do Senhor: não lava somente as minhas mãos, somente a minha cabeça, somente os meus pés, mas me lava por inteiro, Senhor, porque precisamos de Ti. Nessa noite, igreja do Senhor, que nós possamos ter essa graça de buscar do Senhor a limpeza, a transformação, o trabalhar do Mestre, porque se o Mestre não nos lavar por inteiro, se preciso for, não teremos nós parte com Ele. Ele disse a Pedro: se não lavar os teus pés, não terei parte contigo. Mas olhando para a minha vida nessa noite, quando eu orava, o Senhor examinava a minha vida e dizia: o Senhor, não somente, como disse Pedro, lava a minha mente, lava as minhas mãos, mas que nessa noite a igreja do Senhor possa ter essa busca de ser lavado por completo, por inteiro, naquilo que ainda precisa, para ter parte com o Mestre, para ter parte na salvação que o Senhor tem para a igreja do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, mas não nos humilhamos, pedindo ao Senhor: limpa, Senhor, trabalha, Senhor, faz a tua obra por completo, porque se o Senhor não nos lavar, irmãos, se o Senhor não tiver essa liberdade em nossa vida de poder nos limpar, de fazer a obra completa em nós, irmãos, nós não teremos parte com o Senhor. Se Pedro, que andava com Jesus Cristo, conhecia a palavra que o Mestre estava pregando, tinha mais intimidade com o Mestre, viu coisas maravilhosas que o Senhor fazia, coisas a qual nós não vimos, palavras a qual nós não ouvimos, do grande Senhor Jesus Cristo, pregador, salvador das nossas almas. Se ele que andava com o Mestre, se não tivesse os seus pés limpos, não teria parte com o Senhor.
quanto mais nós não tivermos o nosso coração limpo, o nosso pensamento limpo, as nossas mãos limpas, como diz a palavra, que nos diz, irmãos, que aquele que entrará no reino dos céus é aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Irmãos, que nós possamos buscar do Senhor essa parte. E o Senhor falava no meu coração, irmãos, quantas vezes nós estamos sujos diante da presença do Senhor. Quantas vezes estamos nós separados da graça, separados do Senhor, pelas nossas atitudes, irmãos, porque não nos humilhamos diante da presença do Senhor. E quando eu chegava aqui, irmãos, sentindo a presença do Senhor neste lugar, sentindo a presença do Espírito do Senhor no nosso meio, eu pensava comigo, Senhor, quantas pessoas poderiam te buscar um pouco mais da tua graça, porque não basta nós dizermos que somos teu servo, não basta nós estarmos aqui no culto de domingo, não basta nós dizermos que somos batizados, que somos dizimistas, que somos servos, se nós não sermos filhos adoradores do Senhor. E nesse culto, nessa noite, sentimos nós o trabalhar do Senhor, a presença do nosso Deus aqui. Aleluia! E quantos dos nossos irmãos na fé que se dizem servos do Senhor também precisam dessa limpeza como o Senhor quer fazer na minha e na tua vida nessa noite, mas deixam de buscar o Senhor, deixam de buscar ouvir a mensagem do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, porque nós precisamos, dependemos desse Deus. Nós olhamos as festividades, as coisas que estão acontecendo no mundo nesse tempo agora, e nós vemos quantas pessoas viajando, quantas pessoas investindo muito dinheiro, muito do seu tempo, muito da sua saúde, para estar adorando os seus deuses. Mas o povo do Senhor, que necessita ser lavado pelo Senhor, para ter parte com o Senhor, está distante, está separado da presença do Senhor, está deixando de buscar o Senhor, está trocando o Senhor por coisas pequenas. E o Senhor coloca o meu coração nessa noite para compartilhar contigo esta palavra tão simples, mas que tem um significado muito grande, porque precisamos nós da limpeza na nossa alma, limpeza no nosso espírito, precisamos nós ser limpos. E o Senhor trazeu ao meu coração uma passagem que nos fala de Naamã, onde a Bíblia vai nos falar que este homem era grande entre aqueles que ali estavam, era observado por todos, mas por dentro, por baixo das suas vestes, era um homem leproso. Palavra que os irmãos já conhecem, mas o que o Senhor me fazia ver, irmãos, é que quando ele foi ter com o profeta foi e disse para ele: te lava. Aleluia. E o Senhor falava no meu coração para dizer para a igreja que independente do tempo que passar, independente de quem ainda vai ministrar, de quem ainda tu vai ver pregar, a resposta de Deus para mim e para ti vai ser sempre a mesma: se lava e ficarás limpo. Assim como o Senhor mandou o profeta dizer para ele: vai, te lavas e ficarás limpo. Mas como assim, irmã? Precisamos ser lavados de novo na presença do Senhor, precisamos ser novamente, irmãos, tocados pelo Espírito do Senhor, tocados pelas mãos do poder de Jesus, que nos lava, que nos transforma, que muda a nossa história, que quer nos fazer ser limpos na sua presença, quer nos fazer ser diferentes na sua presença. Deus não nos chamou, irmãos, para nós estarmos de qualquer maneira na sua presença, de chegarmos na sua casa como chegássemos a outro lugar qualquer. O Senhor não nos chamou para andarmos por aí como se fôssemos mais um na multidão, mas o Senhor nos chamou para sermos diferença, diz a palavra, para sermos luz, para sermos sal. E o que tem sido a igreja do Senhor, o que tem sido o povo do Senhor nessa terra? Se a gente parar e observar, muitos dos nossos irmãos estão se misturando, e se nós não vigiar, quanto nós menos esperar, nós também estamos nos misturando. Quando menos esperar, nós também estamos agindo como o mundo, estamos indo pelas coisas que estão dizendo, mas o Senhor quer nos conduzir pela sua palavra. O Senhor quer que nós andamos pela sua palavra, a qual nos fala que nós temos que ser lavados para ter parte com o Senhor. E Pedro disse ao Senhor:
Senhor: Senhor, não lava somente os meus pés, mas também lava as minhas mãos e a minha cabeça. Mas o que o Senhor Jesus disse para ele, irmãos, sabendo quem ele era, é que aquele que já se lavou não precisa mais se lavar, mas sim, ali a palavra nos fala, lavar os seus pés, diz ali. E o Senhor fala no meu coração, irmãos, que nós já somos chamados para ser lavados e lavados pelo Senhor. Mas precisamos dia após dia lavar os nossos pés. O que significa isso, irmão? De conserto na presença do Senhor. Conserto diante do Senhor dia após dia. Para que nós não venhamos ser pegos desapercebidos, como diz a palavra. Porque não sabemos, diz a Bíblia, o dia e a hora que o Senhor vem. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos ser santos, porque santo foi somente o Senhor. Mas quer dizer, irmãos, que nós precisamos dia após dia buscar a presença do Senhor no nosso lar, na nossa casa, dentro da nossa família, no nosso íntimo, ter intimidade com o Senhor e deixar Jesus lavar os nossos pés, lavar as nossas mãos, muitas vezes, o nosso coração, o nosso pensamento, dia após dia, até que Ele venha buscar a sua igreja, para que nós não sejamos pegos desapercebidos pelo Senhor, porque Ele estava neste momento preparando a sua igreja, preparando os seus discípulos, ainda que eles já tivessem tido muita intimidade com o Senhor, mas o Senhor sabia das suas fraquezas, sabia que logo ali Pedro já o negaria, sabia que muitos daqueles que andavam com ele sairiam da presença do Senhor, depois que o mestre foi morto, e voltariam lá aonde estavam. Alguns voltariam a ser pescadores, e se o Senhor não tivesse vindo, chamado de novo, talvez permaneceriam ali. Então o Senhor olha para nós, irmãos, dizendo: eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço as tuas falhas, eu sei quem tu és, assim como ele sabia quem Pedro era. E ainda assim ele disse a Pedro: precisa somente ser lavado os pés, aleluia. Porque neste momento o Senhor sabia que ele precisava passar por aquela situação que ele passaria, sabia que ele precisaria passar por aquele momento de arrependimento, de tristeza, porque fazia parte do trabalhar do Senhor. E o Senhor diz para nós nessa noite: tudo que tu tem passado, tudo que tu tem enfrentado, faz parte do processo, faz parte do que eu tenho contigo, Pedro, faz parte do que eu tenho na tua vida, para te levantar mais forte, para te fazer um pouco melhor na minha presença, um pouco mais limpo na minha presença, porque só precisa ser limpo aquele que se suja, só precisa de limpeza aquele que se aproxima do Senhor, só precisa do mestre, precisa da mão do Senhor se lavando, aquele que se humilha, aquele que permite, porque o mestre, mesmo sendo quem ele era, ele não chegou e foi lavando, mas a gente pode ver que ele foi se aproximando de Pedro, e Pedro recusou. Quantas vezes, quando os nossos irmãos estão recusando a limpeza de Cristo, estão recusando a palavra do Senhor, estão deixando de lado o conserto na presença do Senhor, mas o Senhor, Ele não vem, irmãos, para nos, como é que eu vou dizer, nos envergonhar, mas vem para nos sarar, vem para nos limpar, vem para que nós venhamos reconhecer que na sua presença, como dizia a missionária, tudo é visto, independente de onde nós esteja, independente do que nós faça, por mais escondido, por mais distante da vista do homem, diante da presença do Senhor, tudo é visível. Mas o Senhor, Ele não quer nos envergonhar, Ele quer que nós venhamos reconhecer que precisamos novamente ser limpos, precisamos novamente do seu trabalhar, do seu conserto. E o Senhor me fazia ver, irmãos, um homem leproso, que tem ali no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a qual a palavra vai dizer que ele se aproxima do mestre pedindo ao Senhor: se tu queres, me faça limpo, se tu queres me purificar, me purifica. E o que o mestre diz para este homem, irmãos, é tão maravilhoso, é tão simples. Ele diz assim: sim,
eu quero. E disse para ele: seja limpo, seja purificado. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite, igreja do Senhor, que independente de como tu esteja, o Senhor espera muitas vezes essa atitude nossa, essa atitude de reconhecimento que precisamos mais do Senhor, essa atitude de reconhecimento que somente o Mestre pode fazer por nós, aquilo que ninguém mais pode, aquilo que o homem não pode. Por mais que chegue, se aproxime e tente nos alertar, tente nos dizer que nós estamos indo para um caminho que nos levará à perdição, que nos levará à morte espiritual, mas mesmo assim, somente nós reconhecendo diante do Mestre, como reconheceu o leproso, pedindo ao Senhor: se tu queres, pode me fazer limpo. O Senhor diz para mim e para ti nessa noite: sim, eu quero te limpar, sim, eu quero te levantar, sim, eu quero te fortalecer, sim, eu quero te levantar do lugar onde tu está. Talvez nessa noite o Senhor não esteja falando somente com os irmãos que estão aqui, mas com aqueles que nos ouvem nessa noite ou que ainda nos ouvirão. Aleluia, porque o Senhor, Ele tem o desejo de nos limpar, tem o desejo de nos tirar do lugar onde nós estávamos, como diz a palavra: tirou o Senhor de um lamaçal de pecado. Quantos o Senhor quer tirar de onde está, tirar os pés de onde está, levantar de onde está? Quantos o Senhor tem o desejo de purificar de novo, porque se afastou da sua presença, porque saiu da presença do Senhor por um motivo ou por outro, mas o Mestre, Ele continua sendo Deus de misericórdia. A presença do Senhor ainda continua trabalhando, ainda continua limpando, ainda continua curando o que precisa de cura, restaurando aquele que está destruído, aquele que está quebrado, aquele que está machucado, aquele que se sente fraco, porque a palavra do Senhor nos diz que quando nós somos fracos, aí nós somos fortes, mas só seremos nós fortes se estivermos na presença do Senhor. Ainda que fraco, irmão, e ainda que fraco, irmã, busque a presença do Senhor, reconheça diante do Senhor as suas misérias, porque aí a palavra do Senhor que nos diz que fraco não seremos fortes. É somente na presença do Senhor, é somente reconhecendo as misérias que ainda temos, para que o Senhor encontre liberdade, para que o Senhor olhe para nós e diga: eu vou te sarar, eu vou te levantar, vou te restaurar, vou te animar, porque sei da tua fraqueza, porque sei que ainda que nessa fraqueza, nessas falhas, conheço o teu amor por mim, conheço o teu amor pela minha obra. Aleluia. E era este amor, esta gratidão que havia em Pedro, que Jesus via. Quando Pedro se afastou, depois de ter negado o Mestre, irmãos, eu vejo um homem entristecido, porque ainda com o Mestre dizendo que lavando os seus pés teria ele parte com ele, logo ali ele negou o Senhor, logo ali ele retrocedeu de lá onde o Senhor tinha tirado, voltando para lá. Irmãos, eu vejo a misericórdia, eu vejo a graça, eu vejo o trabalhar do Mestre, irmãos, nesse trabalho, nessa fraqueza que havia em Pedro, porque é na fraqueza nossa que o poder de Deus se aperfeiçoa, é na nossa miséria, é no nosso reconhecer quem somos nós diante da presença do Senhor, quem somos nós, como disse Pedro, para ser lavados por Ele. É nessa fraqueza que o Senhor vem nos abraçando, é nessa fraqueza que o Senhor vem nos levantando e dizendo: eu te levantarei para te fortalecer, tu serás testemunho por onde tu passar, porque eu ainda sou Deus que faço milagre, eu ainda sou Deus que levanto aquele que estava no pó, eu ainda sou Deus que tiro da miséria, do monturo e coloco entre príncipes, como diz a palavra. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja. Por mais que o seu povo muitas vezes não se humilhe, não busque a Ele como Ele queira, mas aí o Senhor permite que nós venhamos falhar, aí o Senhor permite que nós venhamos nos afastar um pouco, para que possamos aí reconhecer que sem a presença dEle, nós não somos nada, sem a presença dEle não conseguimos, sem a presença, sem a limpeza do Mestre, dia após dia nas nossas vestes, nós vamos se tornando encardidos espirituais, vamos se tornando frios espirituais, porque
muitos, a palavra nos diz aqui, ó, a Bíblia vai nos falar que Jesus disse: aqueles que já se banharam não necessitam mais do que serem lavados. Ele queria dizer sobre os seus pés. Mas ele diz ali também: mas não todos estavam limpos. E o Senhor diz para mim e para ti nessa noite: a mesma história se repete. Alguns necessitam de consertos com o Senhor, mas alguns ainda precisam de mais do que um conserto, de uma limpeza ainda maior na presença do Senhor. Mas é somente reconhecendo que o Senhor entra em ação, é somente quando nós reconhecemos que nós necessitamos do Mestre, é que Ele entra em ação. Então nessa noite, igreja, que nós viemos nos humilhar diante da presença do Senhor, para que o Senhor possa estender as suas mãos sobre nós e pelejar não somente por nós, mas por aqueles que nos cercam, pelos nossos familiares, por aqueles que ainda chegarão até nós, para ver se há a presença do Senhor, para ver se há brilho da presença do Senhor, porque só há brilho naquele que é limpo. Nunca vi algo sujo brilhar, nunca vi algo encardido brilhar, mas só brilha aquele que tem a presença do Senhor. E para ter a presença do Senhor é necessário a limpeza que nos diz a palavra nessa noite. O Mestre falava, irmãos, de uma limpeza ali, mostrando a nós o quanto precisamos nós reconhecer, quanto nós precisamos ser humildes na sua presença, humildes diante daqueles que estão conosco, porque muitas vezes queremos nós vestir uma capa, vestir uma vestimenta, irmãos, de santidade, de purificação, mas o Mestre está dizendo aqui, fazendo com todos eles, com os seus discípulos e o traidor, porque ele sabia quem o trairia. Mas a limpeza que o Senhor fez foi a mesma. Mas e por quê, irmão? Porque o Senhor queria mostrar, irmãos, que é necessário reconhecimento do homem. Porque Judas poderia ter dito o que Pedro falou. Judas poderia ter dito: tu, Senhor, lavar os meus pés, porque ele sabia que ele era um traidor. Ele poderia ter se humilhado ali diante da presença do Senhor, porque sabia que ele precisava mais do que qualquer um daqueles ali ainda ser limpos pelo Senhor, porque ele trairia o Mestre. Talvez ele dissesse: Senhor, eu preciso de uma limpeza completa, porque pequei, porque falhei, porque errei contra ti. Mas a palavra nos diz que somente Pedro vai dizer: Senhor, tu lavar os meus pés. E os outros discípulos também permaneceram calados. Os outros discípulos também ficaram ali calados, achando talvez que, claro, o Mestre conhecia cada um. Mas o que eu vejo aqui, irmãos, a humildade, o amor de Cristo. Jamais quis envergonhar nem mesmo aquele que o trairia. Jamais quis fazer além do que o homem falava. Porque eu vejo aqui, se Pedro tivesse permanecido na posição de não deixar o Mestre lavar os seus pés, o Senhor não obrigaria. Mas a mesma coisa acontece conosco. Se nós não deixar, não permitir que Jesus entre, não permitir que Jesus trabalhe, o Senhor, Ele não vai nos obrigar. Mas o Senhor quer nos salvar, quer nos levantar, quer nos dar brilho, quer nos dar salvação, nos dar alegria na alma, quer nos levar para a nossa casa fortalecidos na sua presença. Mas para isso nós precisamos reconhecer que precisamos da limpeza de Cristo em nossa vida. Precisamos do trabalhar do Senhor, independente de quem nós seja na presença do Senhor, quem nós seja diante daqueles que nos cercam. Porque somente o Mestre conhece verdadeiramente os seus discípulos. Somente verdadeiramente o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. Somente Ele sabe o que se passa no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso deitar, como diz a palavra. E por isso a palavra nessa noite veio para nós dessa maneira, igreja. Precisamos nós nos examinar diante da presença do Senhor. Precisamos pedir um pouco mais de Cristo na nossa vida, para que nós venhamos ser um pouco mais dele. Aleluia. A palavra nos fala, irmãos, que, aleluia, que o Senhor teve ali essa atitude diante dos seus discípulos. E o Senhor continua sendo o mesmo Deus.
Continua sendo o mesmo Senhor Jesus Cristo, que se preciso Ele desce para nos lavar, se preciso Ele nos toca de novo, desde a nossa cabeça aos nossos pés. Mas nós precisamos da liberdade para o Senhor, porque se nós não dermos liberdade para Deus, permaneceremos nós talvez indo para o caminho que não agrada ao Senhor, permaneceremos muitos de nós, irmãos na fé, esfriando dia após dia, porque se nós não reconhecermos a miséria que é em nós para buscarmos o Senhor vai se afastando de nós, a presença do Senhor vai nos deixando, não porque o Senhor não queira nos abraçar, não porque a presença do Senhor não queira fazer a obra, mas é que o Senhor espera sempre um passo nosso para que Ele venha ao nosso encontro. O Senhor precisa sempre que nos dê a liberdade, dizendo: entra, Senhor, e trabalha. O Senhor espera que nós passamos como aquele leproso, corremos ao seu encontro e pedimos: Senhor, se Tu quiseres me limpar, me limpa. Senhor, se Tu quiseres me curar, me cura. Ou sei lá como que Tu te coloca diante do Senhor, mas nós precisamos dessa busca diante do Senhor. Nós estamos no culto nessa noite, culto de oração, culto de encontro, culto de limpeza, culto de transformação, culto daqueles que ainda creem no milagre, que ainda creem na resposta do Senhor, culto daqueles que se enchem, se lavam, se deixam ser lavados pela presença do Senhor. Por isso que muitos não ocorrem a este culto, não vêm a este culto, porque não querem reconhecer que precisam ser lavados, não querem reconhecer que ainda precisam ser purificados pelo Senhor. Mas bem-aventurado nós nessa noite, a cada um de vocês que aqui chegou, aqueles que ainda dão liberdade a Deus pela sua palavra, para que possamos nessa noite ter este reconhecimento ao qual o Senhor nos fala, de dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso da Tua presença para que eu não me perca, para que eu não vá para o caminho que não Te agrada, para que eu permaneça dia após dia me purificando, lavando os meus pés se preciso, aleluia, na Tua presença. Sabemos nós que naquela época, naquele tempo, os servos é que lavavam os pés daqueles que chegavam, os convidados. Mas o Senhor, Ele teve a humildade de lavar os pés dos seus discípulos, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo o Senhor. Cadê a humildade do povo do Senhor, muitas vezes, para reconhecer as suas fraquezas? Cadê a humildade nossa, muitas vezes, diante da presença do Senhor, de confessarmos as nossas fraquezas? Cadê a nossa humildade muitas vezes, irmãos? E eu não estou pregando somente para vocês, mas pregando para mim. Cadê a humildade muitas vezes de chegar no irmão, de chegar na irmã, de conversar com aquele que precisa, aleluia, de uma palavra, ou precisa até mesmo que nós reconheçamos que falhamos, que erramos, para que ele possa vir e se aproximar da presença do Senhor? Porque às vezes nós chegamos, buscamos de Deus no culto, vamos para o culto, mas aqueles que estão ao nosso lado olham e querem ver algo diferente em nós, porque afinal nós não estávamos numa festa do mundo, nós estávamos tendo um encontro com aquele que transforma, e muitos querem ver em nós a transformação. E os ensinamentos que Jesus nos dava, irmãos, que quando alguém nos batesse do lado da face, que nós oferecesse o outro, e qual de nós que gostaria de passar por isso, ou passaria por isso com humildade de fazer como o Mestre falou? Aleluia! Quantos ensinamentos nos dá o Senhor, a qual nós deixamos passar desapercebidos no nosso dia a dia. Deixamos de lado no nosso dia a dia, muitas vezes, aquilo que o Mestre nos ensinou. Mas que nós possamos, irmãos, examinar a palavra do nosso Deus e tentar andar por ela, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, nós reconhecendo muitas vezes que precisamos do trabalhar do Mestre. Que nós possamos nessa noite entender o que o Senhor está querendo nos dizer. Porque a palavra diz ali, o Senhor explicando a Pedro: neste momento tu não compreende, mas logo tu entenderás. E logo que ele fez isso, a palavra vai nos dizer que ele faz a pergunta: compreendeis o que eu fiz? Aleluia! E a pergunta fica para nós nessa noite: nós compreendemos o que o Mestre fez? Nós compreendemos a atitude
atitude daqueles que andavam com o Senhor. Compreendemos a atitude até mesmo do que fica calado diante da presença do Senhor e aquele que expressa diante do Senhor, ainda que nas suas fraquezas, reconhecendo quem somos diante do Senhor. Que nós possamos nessa noite, irmãos, não somente ouvir essa mensagem neste momento, mas que levar para a nossa casa, levar para o nosso coração quem nós temos sido na presença do Senhor. Quem somos nós diante do Senhor? Temos sido semelhante a Judas nos calando, ficando calados, sabendo que precisamos ser limpos? Ou temos sido nós como Pedro, sabendo que precisamos mais do Mestre, dizendo que precisamos de mais limpeza, de mais transformação? Fica essa pergunta para a igreja nessa noite, fica essa reflexão da palavra nessa noite, a qual o Senhor colocou no meu coração e me deixou pensando, refletindo, meditando em quem eu tenho sido na presença do Senhor, quem nós temos sido, Igreja Santa do Senhor, na presença do nosso Deus. Ainda que Ele nos conheça como conhecia cada um daqueles ali, Ele sempre espera algo de mim e de ti. Ele sempre espera algo daquele que ouve a sua palavra, algo de entendimento, algo de transformação, algo de reconhecimento, algo de humilhação na sua presença. O Senhor espera isso de nós, Igreja do Senhor, para que nós possamos ter um pouco mais dele, para que possamos nós ter um abraço do Espírito do Senhor todos os dias da nossa vida. E quando o Mestre vier buscar o seu povo, não sejamos nós encontrados sujos espirituais, imundos espirituais na presença do Senhor, mas que possamos nós nos encontrarmos vigilantes, como diz a palavra, vigilantes naquilo que o Senhor nos ensinou, independente de como isso seja difícil, como isso seja complicado, porque às vezes, como eu dizia, oferecer o outro lado da face não é fácil, é muito complicado, é muito difícil, porque mexe com nossos sentimentos, mexe com a nossa carne, mas o Senhor quer que nós venhamos, irmãos, mortificar os nossos sentimentos muitas vezes, mortificar a nossa carne, para que possamos nós ser verdadeiramente limpos por Ele, aleluia, pela sua presença, pelo seu Espírito dentro daquilo que Ele tem preparado, porque sem, irmãos, nós nos prepararmos, sem nós sermos limpos, nós não teremos parte com o Senhor. Não é eu que estou dizendo, mas é a palavra do nosso Deus, porque a palavra ela vem para mim e para ti nessa noite. Sem sermos verdadeiramente limpos, lavados, transformados, remidos pelo Senhor, nós não teremos parte com Ele. E como será difícil, irmãos, para aqueles que ouvem, para aqueles que conhecem a palavra do Senhor, lá no final não ter parte com o Senhor, lá no final ser chamado de malditos do Senhor, porque não deram ouvido, porque não obedeceram, porque não se limparam, porque não se deixaram ser trabalhados, moldados pela mão do oleiro, não se deixaram ser transformados pela graça do Senhor, pela presença do Senhor. Porque Ele mesmo nos conhecendo, Ele não quer nos humilhar, Ele não quer, irmãos, nos entristecer, mas quer que nós venhamos reconhecer, para que a sua alegria, para que a sua presença venha se aperfeiçoar em nós, na nossa fraqueza, nas nossas angústias, nas dificuldades que nós vier a passar. O Senhor quer glorificar o seu nome na minha e na tua vida, irmão e minha irmã. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, mas para isso é muito preciso nós reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Amém, igreja? Eu deixo essa mensagem nessa noite, talvez não seja que o nosso coração, o coração do irmão, da irmã, gostaria de ouvir nessa noite, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração, falando comigo, dentro dessa palavra simples, de humildade do Senhor, que eu deixo para a igreja do Senhor esta mensagem, amém? Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus soberano. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus, Aleluia. Amém, amados? amém. Oh, Deus, poderoso. Palavra de vitória, palavra de limpeza, palavra de
sacudida de poeira, né, amados? Muito tempo a gente ouve essa mensagem, a gente ouve essa palavra, mas o jeito que ela veio hoje para nós veio diferente, né? Veio diferente a palavra hoje, né? Que bom te ver aqui, aleluia. A palavra diferenciada é para mim e é para você. Nos lavando, nos limpando na presença do Senhor, porque está chegando a hora. A sorte foi lançada. Ala jacta est, latim. A sorte está lançada. A palavra está pregada. Né? Amados, folia nesses 4, 5 dias aí, né? Aí daqui 40 dias ainda tem, o mundo comemora aí a festa de São Brás, que significa a bênção das cinzas, né? No catolicismo, onde passa cinza na testa, onde, né, passa cinza na garganta, as crendices do mundo, continua aí, a sorte está lançada, a palavra está lançada, a palavra do Senhor. É nos tempos de Noé e nos tempos atuais. É lá no início e agora. A história com o Senhor ela vai se repetindo, assim como a palavra vai sendo revelada, a história vai se repetindo. O Noé tocou o barco dele, o Noé tocou a construção. Feliz daquele que acredita na palavra. Entendeu? Na palavra de Deus. Porque nenhuma crendice do mundo pode nos segurar, pode nos prender. É, amados? Deus me deu uma mensagem segunda-feira para domingo, que eu estou espantado de pregar essa mensagem, sabe? Desde segunda-feira. Falei uma detalhe, falei com a missionária, segunda-feira Deus me deu uma palavra para domingo. E a palavra que Deus dá, eu pedi, Senhor, eu preciso de revelação, preciso de revelação. E a revelação não é da internet. Né? Preciso de revelação, o que tu quer comigo? O que tu quer com esse povo? E só você ter um toque da mensagem de domingo que vem, você de casa também, amados. Essa semana nós fomos no oculista com a missionária Ana, ali por creio que foi ontem foi? Na quinta-feira, eu deixei o carro longe do consultório. E quando eu deixei ela ali no final da consulta, eu fui buscar o carro, e Deus foi falando, o Espírito de Deus foi falando comigo coisas tremendas sobre a mensagem do domingo. E o Senhor falava assim, o que tu leva? Eu confio a minha igreja a levar a minha presença. Como é que está sendo levada a minha presença? Olha a palavra que veio hoje aqui, encontro. Por onde nós passamos, nós fomos chamados Éder, todos nós, até aqui, a Magali, aqui, ó. Aleluia. Foi batizado com as águas do Jordão. A única que foi batizada com as águas do Jordão é a Magali. Quem foi batizado mais com as águas do Jordão aí? Bem? Todos? Não. Eu fui aí com as águas do Ibicoizal, aqui embaixo. Aleluia. Amados, que tipo de mensagem Deus tem no último tempo, nos últimos dias? É uma mensagem de levanta a tua visão porque a água virá. Levanta a tua visão porque ele virá. Levanta a tua visão porque chegar a hora. Nunca tanta fome, tanta peste, tanta miséria. Nunca tanta guerra. É terrível, irmão, terrível os quadros, famílias inteiras passando fome, famílias inteiras na miséria. Já sabe o que é uma pessoa ficar órfã de pai e de mãe que morreram e ir para outra família, a família morrer e ficar órfã 2 vezes na terra? O que está acontecendo aí? Aleluia. A sorte está lançada, a palavra está sendo pregada. É, amados? A gente não fala mais vai em nome de Jesus, é fica em nome de Jesus. Porque está difícil de ficar crendo que a arca vai sair, que a igreja vai subir. A arca significa a igreja que vai subir. A igreja que vai subir. A palavra de hoje, assim, parece que foi só para mim, não uma direção minha. Né? É tempo de deixar se lavar. É tempo de deixar se lavar. Que imagem linda. Aparentemente uma imagem linda, né? O Senhor pegando uma bacia e lavando os pés, né? A Igreja Católica faz até um cenário lá, para pés, nesses tempos, a gente fazia lá, mas não passava de cenário, depois saía dali, ia tomar nossas cachaças, ia tomar nossos whisky, ia tocar a vida de outra forma, de outro jeito. Mais amados, que Deus possa nos abençoar ricamente com essa mensagem de nos humilhar diante do Senhor, significa reconhecer pela fé que Ele é o nosso Deus, o único, e que não há outro Deus além do nosso. Vamos
Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Volto a dizer, amados, confiar nesse Deus maravilhoso, porque Ele é o único, soberano, o único que pode nos tirar das situações nas quais nos encontramos, é o único. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no peito, em nome de Jesus. Estou me encerrando mais um culto, mas não saindo da presença de Deus. Eu quero orar também por aquele povo que está em casa ali, povo aqui do campo, povo lá do outro lado, povo ali de Santa Catarina, tem alguém também nos acompanhando. E eu quero orar por cada uma família do Ministério Remanescente do Senhor. Vamos colocar a nossa economia, a economia do ministério, a economia das famílias, a economia das casas. Vamos colocar nossas empresas, nossos trabalhos, nossas lojas. Vamos colocar na presença do Senhor a economia da igreja, porque o Senhor está no controle de tudo. Nós profetizamos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e às vezes não cremos nisso. Se alguém estiver com dificuldade econômica, dificuldade para pagar as contas aí que está em casa e aqui, vai recebendo agora, aleluia, uma unção, aleluia, de livramento, não. Uma unção, aleluia, de portas abertas. Uma unção quebrando barreiras, em nome de Jesus de Nazaré, quebrando as correntes que aprisionam, quebrando as barreiras, derrubando os muros, porque o nosso Deus, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, mas o nosso Deus, misericordioso, disse Jeremias no livro de Lamentações, se não fosse pelas tuas misericórdias, nós seríamos consumidos, diz o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, vai tomando nossas famílias, nossas casas, vai tomando aqueles que não puderam estar presencialmente aqui nessa noite, vai tomando aqueles que estão em casa, Senhor, nesse momento, Pai, dando ouvido à tua mensagem que veio nessa noite no livro de João, Pai, o lava-pés do livro de João, do evangelista. Toma nas tuas mãos agora cada um de nós, Pai, vai quebrando os muros, derrubando, Pai querido, as montanhas que se formam à nossa frente, tentando impedir que os ventos, aleluia, fortes soprem sobre as nossas vidas. Pai querido, toma nas tuas mãos a família do Éder, Pai, a família da diaconisa Lidiane, a família, Pai, da diaconisa Carla, da missionária Andréia. Toma nas tuas mãos, Pai querido, aleluia, cada família, aqueles que estão indo para a praia, Pai querido, que me ligaram, e aqueles, Pai, que vieram aqui. Toma nas tuas mãos cada um deles e abençoa. Pai, eu coloco a família da Magali que está aqui nessa noite, Pai. Toma nas tuas mãos os filhos, filhas de problema, Pai, chamado entra com providência. Eu creio que na espada do anjo os demônios estão parando nessa noite, Senhor, porque Tu é Deus poderoso em obra, para nos levantar, Pai, como um povo firme, como um povo forte, como um povo lavado no Teu sangue, como um povo remido, um povo reconhecedor das falhas, Senhor, das dificuldades que enfrentamos. Nessa noite, Senhor, toma nossos filhos, netos, parentes de perto, de longe, soberano e eterno Deus, Tu, Pai, que permitiu que nós viéssemos sobre esta terra, Pai, num tempo determinado, e o tempo é chegado, o tempo da nossa vitória, o tempo das nossas bênçãos, Senhor, o tempo, Pai querido, de vencermos a batalha, o tempo, Pai, de vencermos os filisteus, vencermos, Pai querido, os hebreus, vencermos os midianitas, os hititas, Pai, vencermos, Pai querido, todas as batalhas pelo poder do Teu nome. Senhor da glória, nos abençoa nessa noite, Pai, e vai queimando pelo Teu poder, Pai, todo tipo de ataque do inferno, vai queimando pelo Teu poder, Pai, nessa noite, Pai, todas as correntes que estão na mão de demônio para atormentar. Essa noite é noite de libertação, essa noite é noite de vitória. Eu sinto a presença do Senhor aqui, e lá nas casas onde, aleluia, estão ouvindo essa mensagem, o anjo da paz do Senhor está entrando em cada lar, em cada povo, em cada casa, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Vai recebendo da Tua bênção, vai recebendo da Tua vitória, Pai querido. Nós cremos, Pai, que esse culto ficará como um marco da história, Pai, até a Tua vinda, Pai querido, aleluia, que possamos lembrar, Pai, desse culto e dessa mensagem, Senhor, aleluia, que precisamos ser lavados no Teu sangue, que precisamos brilhar no Teu brilho, que precisamos aceitar a Tua mensagem, Pai, para que possamos subir, para que possamos chegar, Pai, naquele dia, Senhor da glória, no lugar preparado para todos aqueles que Te adoram, em nome de Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Amém? Todo mundo bem? Eu cumprimento. Aleluia.